Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à minha casa, ao meu cantinho que eu gosto de ler. Hoje nós vamos fazer uma leitura que é a segunda, como que eu posso falar assim, uma das condições da sobrecarga. Nós falamos no outro vídeo sobre a sobrecarga gera ressentimento. E nesse nós vamos falar sobre sobrecarga perpetua a imaturidade. Vamos começar? Moisés era um líder sobrecarregado, que acreditava que o seu sacrifício ajudava o seu povo. Dia e noite ele se assentava diante de uma longa fila de pessoas descontentes, tentando resolver as aparentemente intermináveis disputas que surgiam entre elas. Ele estava tão sobrecarregado e exausto que nunca lhe ocorreu haver forma melhor de resolver o problema. Foi necessário que uma pessoa de fora, o seu sogro, Jetro, mostrasse o que era óbvio. O que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Isso está em Êxodo 18, 17 e 18. A vida de Moisés mudou dramaticamente quando ele seguiu o conselho de Jetro e nomeou juízes para ouvir a maioria das disputas. Mas até ele permitir que outras pessoas assumissem suas responsabilidades legítimas, o próprio Moisés foi o maior obstáculo para o crescimento saudável e a maturidade do povo. Contudo, velhos hábitos não morrem facilmente. Mais tarde, em Números 11, a Bíblia descreve como a sobrecarga de Moisés o coloca em apuros, mais uma vez, quando o povo de Israel, descontentes com os alimentos, pôs a culpa nele. Os israelitas não se esforçavam para aprender a confiar nas promessas de Deus. Em vez disso, exigiam ser resgatados do sofrimento. E Moisés rapidamente aceitava o papel de super-herói e assumia toda a responsabilidade de salvá-los. Infelizmente, ao agir assim, ele não apenas se envolveu com um comportamento autodestrutivo, mas também protegeu a constante maturidade do povo. A pergunta que Moisés precisava fazer a si mesmo é a mesma que precisamos fazer a nós mesmos hoje. Será que realmente amamos as pessoas quando? Primeiro, não exigimos que nossos filhos assumam responsabilidades em casa adequadas à sua idade porque não queremos ter de tratar com o ressentimento e as más atitudes deles? Segundo, protegemos alguém que amamos de sentir-se inadequado ou inseguro, desencorajando essa pessoa a correr riscos saudáveis para alcançar crescimentos e realizações? Terceiro, realizamos todas as tarefas necessárias para ter um pequeno grupo ou ministério de sucesso? Preparamos nossa casa para sediar a reunião, providenciamos o lanche, limpamos, convidamos e acompanhamos os recém-chegados, oramos, suprimos necessidades especiais de membros do grupo, planejamos os passeios do grupo e treinamos um aprendiz? E não encorajamos os outros para que assumam responsabilidades? Quarto, permitimos que a igreja se transforme em um espetáculo em que poucas pessoas carregam a responsabilidade de muitos? Nossa, umas perguntas, né? Quando estamos sobrecarregadas, ouvimos a seguinte mentira em nossos ouvidos: você é quem sustenta todas as coisas. Se você parar, tudo vai desmoronar. Na verdade, o oposto é verdadeiro. Quanto mais nos sobrecarregamos, mais os outros ficam desmotivados a mudar. Se desistir de sobrecarregar-se, a obra de Deus prosperará nos que estão perto, em você e, por fim, em muitos outros. Se não desistir, praticamente garantirá que os que estão perto de você permanecerão na imaturidade. Se uma pessoa que não costuma colaborar passar a assumir responsabilidade, nós que nos sobrecarregamos devemos parar de querer consertar, aconselhar e proteger. Crescer em uma área da vida é desafiador, como, por exemplo, na vida financeira,
espiritual, emocional ou nos relacionamentos. Poucas pessoas que não costumam colaborar darão o primeiro passo, pois os benefícios que recebem são muito mais satisfatórios, pelo menos no curto prazo. Outra pessoa carrega o peso e as responsabilidades por elas. Afastar-se das tarefas que os outros deveriam fazer por si mesmo, a princípio parece duro, mas na verdade é um ato de amor. É isso. Igual nós cristãos fazemos discipulado, treinamos auxiliar de líderes na nossa célula, auxiliar de supervisor. Nossos filhos amadurecer, eles têm responsabilidade dentro de casa, lavar uma louça, assumir que errou. Gente, isso faz as pessoas crescer. Ser discipulador não é ficar cuidando da vida da pessoa a vida inteira. É deixar ela aceitar algumas coisas e aprender a ter responsabilidade e decidir algumas coisas. Nós, no começo, mostramos o caminho, mas depois queremos olhar e ver eles também escolher os caminhos que querem seguir. E também os auxiliar. Eles também têm sonhos, eles também têm estratégia que o Senhor dá para eles. E isso é com amigo, isso é com marido, com a esposa, com os filhos, com todos. Isso faz parte do ciclo da vida. Jesus faz isso conosco. Ele nos ensina, ele fala e nós que vamos agir. Nós que vamos falar. Nós que vamos orar pelas outras pessoas. Não é verdade? Ele mostra e você vai lá e ora. Você vai lá e ajuda. Isso é crescimento. Isso é ouvir Deus. Isso é ouvir o próximo. É amar. Porque eu para crescer, você para crescer, teve que amadurecer. Teve que errar e depois acertar. Quando a gente erra, e nós temos que aprender com nossos erros, para não fazer de novo. Isso é amadurecer. E assim também depois nós podemos ensinar o caminho para outras pessoas. Isso é tremendo. Por isso que é um corpo de Cristo. Cada um faz a sua parte, cada um tem sua responsabilidade no corpo de Cristo. Não é todos que sabem fazer tudo. Cada um faz a sua parte para que o corpo de Cristo cresça. Não é verdade? Aleluia! Que Deus venha fazer isso conosco, em nome de Jesus. Escutar. É tão bom ouvir a ideia e os sonhos de outra pessoa. Não é só nós, só eu ou você que está certo. Outras pessoas também. Que Deus venha nos abençoar. E venha nos dirigir. E venha nos guiar e nos mostrar, né, o que nós devemos fazer. Em nome de Jesus. Que nós devemos ser bênção. E as pessoas, deixar outras pessoas ser bênção em nossas vidas. Em nome de Jesus. Que Deus venha te abençoar. Em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Tchau!